Opa, beleza? Que eu tinha, hoje vou dar continuidade à série de vídeos sobre a Google Plus API, né? A Google API Client, para estar utilizando aí as informações do Google Plus no Android. Antes de mais, quero mostrar o blog, que eu faço sobre desenvolvimento web e Android. Se você curtiu, é só seguir aí. Enfim, já tem algumas páginas aqui que eu vou deixar abertas, mas eu vou estar utilizando mesmo essa daqui, tá? Que é do compartilhamento interativo, né? Enfim, vamos voltar aqui no nosso projeto da última videoaula. Se você não assistiu, assiste. Vou deixar o link aí embaixo, no recomendados. Mesmo projeto, eu fiz uma mudança aqui, algumas mudanças, aliás. Deixa eu ajeitar aqui, ok. Primeira coisa foi, se você acompanhou o outro vídeo, foi no Load Image aqui. Eu coloquei o contexto como parâmetro de entrada também, tá? Do método, porque eu coloquei o método estático, ok? Porque eu vou estar utilizando ele no User Adapter, tá? Que eu construí. E aqui eu coloquei mais uma classe também, tá? Que é uma classe de domínio do problema, ok? User, que tem três strings, ID, name e URL, porque eu vou estar mostrando aí como é que a gente carrega usuários que a gente incluiu no círculo, no nosso círculo, ok? E tem alguns usuários que vêm em imagem, ok? User Adapter, estou estendendo o Base Adapter, se você não manja o que é o Base Adapter, eu vou deixar o link aí embaixo de um vídeo que eu já fiz sobre o Base Adapter, ok? Estou utilizando o ViewHolder no Base Adapter, eu não vou entrar nos pormenores aqui, o que eu estou fazendo é acessando objetos dessa classe aqui, desse tipo aqui, ok? E colocando numa view personalizada que eu construí para ficar em cada item, tá, da list view que eu vou estar apresentando, porque eu vou mostrar uma activity que vai ter só a lista de usuários, ok? E nessa activity, essa lista é um list view e que eu estou construindo cada item do list view, perfeito? Então, não vou voltar mais aqui, que eu estou pegando ó, a imagem, um loader, né, que eu vou estar utilizando o Volley para carregar a imagem, onde vai ficar o ID e onde vai ficar o nome do camarada, e aqui eu estou preenchendo, tá? Eu verifico que isso não é nulo, ok? Na hora de pegar a imagem, perfeito. Vou fechar aqui e vamos dar continuidade aqui. Aqui no main activity, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a lista, pegar a lista de usuários, né, do círculo. Então vamos colocar aqui private list e user, eu vou chamar de list mesmo, tá? Não necessariamente eu devo utilizar aqui, mas eu vou utilizar porque eu vou fazer duas coisas com a lista de usuário. Uma vai ser nessa activity mesmo e a outra vai ser na outra activity que a gente vai estar construindo. Beleza, vamos tocar o barco aqui. Inicializar aqui mesmo. Vai list user portar release. A gente vai lá no dado, onde a gente pega os dados do usuário. Aqui, ok? Posso botar aqui embaixo, não é um problema. User list. Pending. Result. Para people, perdão. People. Vamos ter que importar, provavelmente. Deixa eu colocar aqui logo load people result, que vai vir de plus people API load visible, ok? Não vamos estar utilizando o token, coloca nulo. E aqui nosso Google API Client já está aqui setado, ok? People.load people result. Vamos fazer uma série de imports agora. Tirar esse camarada daqui, vamos colocar aqui, porque às vezes o Eclipse ele não dá opção. Temos duas opções, pega do GMS, não do broadcast. E aqui eu acho que vai ter duas também, tá? Pega do GMS, não pega do provider. Ok. Com isso agora a gente tem que montar um callback. Result callback, load people result. New result callback. Ok. Opa. E para evitar fadiga, coloca aqui.
assim. Provavelmente vai pedir pra gente corrigir, escrever errado. Depois adicionar os métodos ainda não implementados, que é um só. Ok? A gente verifica já os resultados para poder preencher nossa lista. Result.get, status, get status code igual common status code success. Podemos continuar. Então, person buffer, ok? Vamos chamar de person buffer mesmo, pb. E é result get person buffer, perfeito. E aqui a gente vai abrir um try, tá? Porque a gente vai precisar do find. Mesmo se der algum problema, a gente precisa fechar o buffer. Então, pb close. Aqui a gente abre um loop. Então aí, recebe pb get count. E menor que então aí. E mais. A gente já começa o preenchimento do objeto. New user. u.setID. u.setName. u.setURL. pb get na posição i, get id, ok? Aí get display name e get image, get url. Agora colocar na lista. Ok. A gente vai utilizar aqui em um momento do compartilhamento. Compartilhar conteúdo. Para poder colocar usuário já setado na hora de compartilhar. Então, perfeito. Isso daqui já está fazendo, tá? O carregamento dos usuários. Se você notar, eu já coloquei os botões de compartilhamento aqui, tá? Estão todos aqui. Inclusive o botão compartilhamento e o botão que vai chamar Activity vai mostrar os usuários, tá? Isso daqui. Eles estão aqui setados também no layout. Ok, a gente vai ter que criar outra Activity. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui, vou chamar de Users Activity. Vai ser muito similar, tá? Aquela lista que a gente carregou aqui, eu deveria passar ela, eu deveria ter colocado aquele user aqui, esse camarada aqui, implementado o passe label nele, passar ela para outra Activity. Só que ia ser uma coisa mais longa, tá? Então eu preferi fazer isso, copiar e colar. Vou fazer algumas modificações aqui, então a gente vai ter que fazer o teste de conexão tudo de novo, ok? Então, só vou precisar de uma view aqui, que é o list view. Que eu vou ter no layout. O layout não é Activity Main. Aliás, eu nem mostrei, mas eu já construí esse layout, ele tá aqui, bem simples. Aqui tá o do User Adapter, né? Vou abrir ele aqui também. E o do Activity Users. Aqui não tem nada. Tem um layout e um list view com ID list view. Do item, tem aqui onde vai carregar a imagem, né? Que tem a image view e o progress bar de auxílio, né? Como proxy. E aqui o linear layout vertical, porque aqui é horizontal, tá? Que tem o ID e o name. Ok. Estamos aqui em Users Activity. List view, vou ter que importar. A gente vai ter a nossa lista inicializada aqui já. Perfeito. Vamos precisar desses camaradas todos aqui, porque eles vão testar a conexão. Tá? Isso também. Também. Aqui só o list view. E o resto a gente pode apagar. Voltando aqui, a gente não precisa desse camarada aqui, ó, mais. Não vamos precisar desse método, nem desse daqui, porque ele já está estático na classe MainActivity, então a gente pode utilizar ele de lá. Esse aqui a gente vai precisar, porque ele é um teste de conexão também. Não vamos precisar desse daqui. Não, vamos precisar dessa parte aqui só, tá? Que vai ser a mesma coisa que a gente fez na MainActivity, ok? Do resto a gente não precisa.
Perfeito, um clique, podemos remover. Show aí, remove. Isso também. Ok, tá. O que a gente tem que fazer agora aqui no Final, a gente já tem a lista preenchida, é preencher o nosso list view com o nosso adapter. List view, set adapter, ok, new e users adapter. E aqui o contexto, users, activity, .this e a nossa lista. Tem que importar o user adapter aí. Ok. Teoricamente o user activity está pronta, só temos que colocá-la aqui, né? No manifest, porque é uma activity. Senão nem abre, vai dar exceção. Users, activity. Vou trocar o nome aqui. Tô meio lazy para ir lá no strings e colocar um nome para essa activity, vou colocar aqui logo. Não precisamos do intent filter. Ainda mais esses daqui que é de lançamento de app, né? Já tem uma já. Ok. Done, provavelmente. Ctrl Shift O para limpar o que a gente não está utilizando, né? Então, beleza. Aqui a gente vai estar mostrando os usuários. E aqui agora, vamos colocar primeiro, antes dos botões de compartilhamento customizados, vamos colocar o Plus Button, tá? Plus One Button. Eu já deixei aqui o XML preparado, tá? Para não ficar colocando o XML na mão. Esse daqui eu vou explicar mais para frente, que é de uma activity. Esse aqui é do botão de mais um, tá? Do Google. Vou copiá-lo. Voltar aqui, Profile. Vou colocar depois desse botão de usuários, porque depois tem tudo muito a ver, né, do que eles vão fazer, né? A funcionalidade, que é compartilhamento. Então tá aqui, tá? Isso aqui foi eu que coloquei, você pode colocar o ID que você quiser, tamanho que você quiser, o size aqui, vou usar o standard mesmo, tá? O Plus One Button é uma opção de compartilhamento, tá? De audiência da sua página, enfim, da sua activity. Vou mostrar ele aqui, mas eu vou dar preferência aos outros de compartilhamento que eu acho que eles fazem coisas como o botão de ação que são mais importantes do que o Plus One Button faz, ok? Então, vamos mostrar aqui brevemente o Plus One Button. Copiar aqui, que eu vou ter que colocar, opa, volta, salvar aqui, botar na minha activity e colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo. Private, ficar com o mesmo nome. Tem que fazer um import. E aí, tá vendo um resumo aqui que eu coloquei também, acabei de não falando? O Google pede pra gente colocar no resumo essa chamada aqui, ó. Initialize a URL, tá? Que vai ser referente ao mais um. E aqui um código, tá? Para ser comparado no request code lá do Activity Result. Só que a gente não vai estar fazendo nada com o resultado, então coloca um número qualquer. A gente não precisa guardar uma constante, ok? E aqui é o URL, que eu vou colocar o URL do blog. Ok. Só que a gente tem que pegar e preencher esse camarada primeiro, né? A gente tem que vir aqui no nosso método AccessView. E eu tô colocando tudo aqui em conectado. Vou colocar aqui em cima. Como eu coloquei sempre com o mesmo nome, então é easy agora corrigir aqui. Perfeito, tá? Esse é o Plus One Button. Essa é uma das vantagens da lib do Google, tá? Em relação às outras aí que eu acabei fazendo vídeo também. É muito fácil de mexer. Então, acho que agora dá para ir pro Share. É isso aí. Só a correção aqui no Listener, tá? Quando clicar no botão usuários, ele tem que chamar essa activity de usuários. Temos sim que verificar se está conectado. Tá aqui intent, vou chamar de IT, new intent, main activity.this, users activity.class.
Só dar um Start Activity. Foi o que eu falei, a melhor opção seria estar passando aqui aquela lista, né? Se elas tivessem implementado o Parcelab ou Serializei, eu acho que o Parcelab é a melhor opção. Só que eu tô lazy, não vou fazer isso, que ia demorar um tempão, então eu já coloquei essa daqui repetindo um monte de código, que não é, tá longe de ser a melhor opção. Mas enfim, vai dar para entender, porque é uma parte importante para ser entendida essa daqui, tá? Que é que a gente pega os usuários que a gente adiciona no nosso círculo. Ok. Start Activity, perfeito, agora tem que trabalhar com... Tem que corrigir o botão, né? O botão tá errado. Users. Código que vai ser utilizado mais pra frente e acabou ficando aqui. Enfim. Se não, temos 3 formas de compartilhamento, se eu não me engano, que não precisam de verificar se está conectado. Por quê? Os compartilhamentos que eu vou estar mostrando aqui de primeira não precisam de o usuário estar conectado. Aliás, o usuário não precisa nem de ter conta na sua aplicação. Ele pode ter revogado o acesso, por exemplo, ou nunca ter se cadastrado na sua aplicação. Ele consegue compartilhar. Isso eu testei. Mesmo assim. Ok, e os botões são esses. Share. Interactive Share. Share Media. Ok. A gente começa então pegando uma intent aqui, né? Vou chamar de share intent plus share.builder. Para onde entrada aqui é o contexto desse, e aí começa a configuração. Perdão, é new, tá? Set type. Aqui vai ser test plan. Set. Não vou mexer com o deep link agora. Vou botar set teste primeiro. Exemplo, share Google Plus by Android. Set URL. Ok. Então, deixa eu configurar aqui. Tem que colocar um URI. URI parse. Vou colocar para um post do blog, o último, né? Que é justamente o primeiro da série do Google Plus API no Android. Ok. E aqui eu vou pegar intent. E aqui, start activity for result. Se você quiser fazer alguma coisa, a gente não vai estar fazendo nada com o resultado, então vou colocar qualquer número aqui. E aqui é intent, né? Ok. Post interativo é basicamente a mesma coisa. Eu vou aproveitar muita parte desse código aqui. Só que tem que fazer uma jogada antes. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, chamar de builder mesmo, new, main, activity.this. add call to action, tá? O interativo ele coloca um botão que você, por exemplo, você quer que o usuário doa, que ele abra uma página que ele possa doar alguma coisa para o seu site ou para uma ONG, seja o que for. Você vai colocar um label de donate, tá? Você tem uma série de labels pré-definidos, você não pode inventar. Eu tentei inventar e não funcionou, então não inventa. E aí esse botão vai aparecer, você vai colocar em inglês o label, o Google já vai traduzir para você, tá? Para você não, né? Para o usuário que está lendo, ok? URI, Deep Link, URI, que seria se o camarada estivesse utilizando o desktop, tá? Quando ele clicar no botão, vai ser a URL que vai estar, que você vai colocar aqui pelo URI no parse, que vai ser aberto. E o Deep Link, eu já vou falar como é que ele trabalha, porque o Deep Link, na verdade, o que ele faz é, a gente vai colocar o Deep Link, se o cara entrar pelo smartphone ou pelo tablet, enfim, por um aparelho, e ele não tiver sua app, quando ele apertar no botão, o Google vai encaminhar ele direto para a página da sua app na Play Store, para o cara baixar.
Quando ele apertar o botão e se ele tiver sua app, o que vai acontecer? O Google vai chamar uma activity sua, que é essa daqui que a gente vai estar colocando, tá? Você pode colocar o nome que quiser na activity, só essa configuração de filtro que tem que ser a mesma, ok? Já vou colocar ela. Ele vai chamar essa activity sua, por causa daquele filtro ali, e aí você vai pegar o texto que você colocou aqui, que ele chama de Deep Link ID, e vai ter que verificar, dando um equals mesmo, é uma forma de verificar. Eu vou utilizar o equals, ignore case, para ver qual activity você vai abrir, porque dá para você fazer isso para milhares de activities dentro da sua aplicação, ok? Então eu vou colocar aqui o label é pré-definido, o URI, parse, vou colocar o URI aqui pro mesmo aqui, tá? Mesmo URL. Deixa eu quebrar a link para ficar melhor. E o deep link vai ser Tiengo, Tiengo teste. Acho que assim tá good. Ok, vamos voltar aqui, tá? E aqui eu falei que a parte que a gente vai utilizar. Esses são os labels possíveis, tá? Call to action, o nome disso. Call to action. Perfeito. O que eu vou estar utilizando é esse, donate. Tem um caminhão aí, tá? Você pode ir testando, se quiser, para ver o que vai aparecer no botão. Enfim. E aí a gente pode colocar outras coisas aqui, tá? Setar o URL, set contra URL. Tem algumas coisas aqui, você tá vendo que tem várias formas de a gente fazer combinações aqui, né? Esse aqui é uma forma de fazer o share, essa é outra. Aqui dá para fazer uma série de combinações, aqui dá para fazer outra série de combinações. Eu vou mostrar algumas, tá? Porque tem algumas coisas que se você tirar não funciona. Por exemplo, se você tira uma URL daqui e não coloca ali, ou não coloca as mesmas URLs, o share não funciona. Ele fala que foi enviado e tudo mais, mas ele não enviou, ok? Mas tem muitas combinações, então isso daí eu deixo para você, tá? Aí, porque às vezes o pessoal pergunta, e se eu colocar isso daqui, o que acontece? O que acontece é que você pode estar testando. Você testa aí que você vai ver o que vai acontecer, porque eu também não sei, porque é muita combinação que dá para fazer, ok? Então, vou fazer umas poucas combinações aqui, que eu acho que já é o suficiente. Quanto ao URL, vou colocar aqui ó, a URL, essa aqui eu já testei. Você tem que colocar uma URL que faz um conjunto com essa. Como assim um conjunto? Tem que estar dentro do que você colocou aqui. Pode ser isso tudo, tá? Agora, se você pegar e colocar aqui globo.com, por exemplo, ele não vai. E aqui você colocar Tiengo, essa URL normal aqui. Ele não vai, tem que ter um match, ele fala. Perfeito? Então aqui eu vou colocar só Tiengo, tá? Que isso aqui vai ser, quando ele clicar no botão, ele entra aqui. Quando ele clicar no botão, ele vai chamar esse ID, se ele tiver no smartphone ou no tablet. Vai chamar a Intent para abrir Activity com esse ID, ok? Para a gente verificar. Para abrir app, aliás. Quando ele estiver no desktop, ele vai utilizar esse camarada aqui, se o cara clica no botão. Mas acima do botão tem um link, tá? Da URL, ok? Da página, enfim. Então, o camarada, se ele clicar nesse link, não no botão, ele vai abrir essa parada aqui, ó. Perdão, essa URL aqui, ok? Igualmente, tá? Se ele tiver no dispositivo mobile, ele vai abrir o deep link que eu vou colocar aqui. Opa, acabei errando aqui, ó. É o RI. Ok? Já vou setar um deep link, né? Deep link aqui. Que vai ser só a parte do Tiengo, não vai ter teste. Tá, então não vou setar nem descrição, vou setar agora. E aqui seria a imagem que eu vou voltar ali, vou setar o deep link em cima. Aqui em cima, ok? Vamos setar aqui o teste que vai aparecer. Colocar aqui the same here. Post interativo. Tá, call to action. Ok, e aí a mesma coisa aqui. Vamos colocar um número qualquer porque eu não vou estar trabalhando a resposta, tá? No Activity Result. Então, aqui é Builder, tá? A gente dá o Get Intent. E o número eu só vou colocar 5 aqui para não ficar igual de cima. Ok, tá? Teoricamente esse daqui é o nosso interativo post sendo compartilhado e beleza, sem problema. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar hashtags, tá? Por exemplo, Tiengo, Tiengo, Android. Podemos colocar também o nome do cara,
a gente coloca o plus, não o nome, né? E o ID do cara, eu vou pegar aqui, vou fazer esse tipo de compartilhamento, que aí ele é referenciado, recebe e-mail, enfim. É bem fácil também de fazer essa parte. O do média, que é para média, share média, que é para compartilhar fotos, tá? E vídeo. É bem fácil também. Vou começar com uma intent aqui. Vou chamar de T. New intent. Essa parte que nem tem muito a ver com... Tem nada a ver com Google Plus, tá? Action, pick. Ok. IT, set type. Image. Vídeo, pra gente pegar qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de imagem. E aí, esse camarada aqui agora a gente vai estar utilizando o código, então a gente vai ter que colocar uma constante. Vou colocar aqui share media code. E como eu tô com preguiça, public static final int. Preguiça não, né? Depois eu coloco lá em cima. Opa, vamos colocar um número qualquer, esse daí já tá bom. Ok, e agora a gente, para pegar esse compartilhamento aqui ainda não aconteceu, né? A gente foi lá. O que a gente está fazendo aqui é abrir a Choosebox, tá? Choosebox é aquela box que aparece no Android lá para você escolher a aplicação que você quer pegar uma imagem, por exemplo. Ah, eu quero pegar do Pique, não sei o que lá, do Instagram, blá 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 blá. Então ele vai abrir para você escolher, ele vai fazer isso aqui, se você quer pegar a imagem ou vídeo. E aí, quando ele escolher, ele vai devolver, tá? O dado que você escolheu no Activity Result. A gente tem que ir lá e filtrar por esse código que a gente criou ali agora. Se não, essa parte aqui é do outro vídeo, né? Se você assistiu. Se não assistiu, assista lá. Se request code igual aqui. URI selected data. Recebe data, get data. É isso mesmo. A gente precisa de um context resolver, tá? Para acessar o provider da aplicação que está enviando a imagem, ou seja lá o que for, imagem ou vídeo pra gente. Context resolver. Vamos chamar de CR. Se você não manja de context provider, context resolver, eu tenho um vídeo aí, meio grande. Vou deixar o link aí embaixo para você. É get content resolver. Ok, vamos dar um import aqui. Precisamos pegar o MIME, né? String, MIME, CR, get type, selected data. Ok, e agora? Plus share builder. Share data new plus share builder. Main activity.this e aqui set test share media by Google API client Android add string, ok? Porque você vai ver que a gente pode colocar mais de um, tá? A gente pode colocar mais de uma foto, mais de um vídeo, uma foto, um vídeo, tanto faz, pode ir colocando, ok? Aí vem esse camarada aqui. E por último, o type, set type, que é o nosso MIME. Fechamos aqui, start active de novo, for result. Como a gente não vai trabalhar com resultado, então o request code pouco importa pra gente, coloca qualquer número. E coloca o share data puxando o get, chamando o get int. Ok, perfeito. Então aqui, nosso share média está ok, está funcionando. Teoricamente, né? A gente vai ter que rodar depois. Vamos consertar isso aqui, né? Tá lá em cima. Constantes aqui. Ok. Bom, teoricamente é isso, né? Vamos executar. Não, 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 não. Não implementei activity que vai fazer esse camarada aqui funcionar, por exemplo, tá? Então vamos implementá-lo aqui.
Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no manifest, colocá-la aqui, que eu já tenho aqui o XML. Eu não tentei ela com no history true, tá? Eu vou dar um finish lá na activity mesmo. Você não precisa de ter esse nome aqui, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Você sabe que esse botão aqui, ele nada mais é do que essa parte aqui, né? Esse botão não, né? Esse ponto. Ok? Então, aqui você pode mudar. Aqui eu não tentei mudar, mas você não deve mudar. Isso aqui é o filtro, não tem porquê você mudar isso daqui. É o filtro que o Google te dá para você poder trabalhar com o Deep Link. Passe Deep Link Activity. Vou usar esse nome mesmo, ficou legal. Passe Deep Link Activity. Bem intuitivo o nome. E a gente não vai precisar de praticamente nada aqui. Só do onCreate. Que vai ficar só onCreate. Nem esses implementos. Apagando. Ok. Ctrl Shift O. E aí, precisamos de uma string, eu vou chamar de deep link, que eu vou receber, ó, plus share get deep link ID, e a entrada é justamente o intent que chamou essa activity, ok? E a gente já faz as verificações, tá? Eu vou fazer o seguinte, se for ó, equals, vou usar o equals ignore case, que ele é mais seguro. Vai que dá algum problema e vem com caixa alta, enfim. Volta aqui no main activity, tá? Se for esse camarada aqui, o ID, eu vou abrir o users activity. Então, eu vou colocar um intent aqui, um ID T. Não vou inicializá-lo porque eu vou ter um senão aqui. New intent. Nossa, olha o nome disso. This users activity.class. Se não, eu chamo a minha activity mesmo, no problem. Portar aqui o intent. Oh, errei. É aqui. E aí, start activity IT e finish, tá? Para não deixar essa activity aqui na pilha de atividades. A gente não precisa mais dela, porque ela não tem nem layout. Pode tirar essa parte aqui. Não vai ter layout, não precisa de layout. Só verificar se eu corrigir aqui. Aqui ainda está errado, ó, tá? Aqui ia dar um problemão. Então a gente coloca aqui activity users. Ok. Que é o que tem a list view. O do main activity não tem list view. Ok. Teoricamente é isso. Vamos fazer o seguinte. A gente já está com a nossa lista de usuário preenchida, né? Aqui. O que a gente pode fazer aqui, a gente pode mencionar algumas pessoas na hora de compartilhar, tá? O conteúdo. Mas vamos rodar primeiro assim, depois eu faço isso. Eu já estava conectado, né? Aqui está meu ID, ok? Vamos lá, usuários, que eu adicionei aos meus círculos, tá? Eu adicionei, os que me adicionaram não aparecem. Os que me adicionaram eu adicionei aparece, ok? Esse daqui não carregou, realmente não tem muita gente adicionada. No do Calopsita, eu tinha Calopsita, eu tenho 2, se eu não me engano, ou 3, ok? Então tá aí, botei pra fazer nada. Esses são os IDs, tá? Se a gente quiser referenciar, a gente não coloca o nome do cara, mesmo se na URL dele, eu vou voltar aqui na minha página. Se você notar, eu cheguei no número de usuários, você chega no número de usuários no Google Plus, que ele deixa você alterar, tá? O número o seu nome aqui, a sua URL, porque antes, quando você se cadastra, é um número grandão. É justamente o seu ID, ok? E eu tentei com esse nome aqui, ele não faz referência, você tem que colocar o ID. Eu não sei se no YouTube, eu acho que se você colocar o nome, ele faz referência. Aqui não funcionou você colocar o nome, você tem que colocar realmente o ID, ok? Então, usuários, né? Esse camarada aqui não carrega a imagem, provavelmente ele não tem, ou não enviou a imagem, não liberou a imagem que foi enviada. No último vídeo que eu fiz, eu tinha alguns companheiros meus
que eu estava falando sobre carregar os dados do usuário, né? Ah, não sei se carrega isso, carrega aquilo, mas o que eu percebi, tá? Eu não procuro. Aliás, eu vi na página, eu não li tudo, mas eu vi, é que são esses dados mesmo que nós temos aqui. Opa, not account, é no P, ok? P, aí tem lá, get idade, enfim, um caminhão de coisa, ok? Só que mais para baixo você vai ver que tem um has, ó, dos dados. Porque a gente está perguntando aqui, então na verdade o que acontece é que o usuário, ele que escolhe qual dado que ele vai estar enviando, né? E os que ele preencheu. Se ele não preencheu, a gente não tem, ok? Por isso que tem todos os has aqui, tá? Pra gente estar verificando antes de estar colocando em qualquer objeto, beleza? Então para pegar os dados do usuário, é realmente esse caminho aqui, tá? Que a gente está fazendo, ok? Aí você usa os has aí para ver se você precisa de mais. Vamos voltar aqui, vamos compartilhar, né? Mais um. 103 recomendaram meu site. Vamos ver aqui se eu já compartilhei. Desfazer, tá? Eu já dei o mais um nesse caso aqui. Já coloquei o mais um no site. Aqui aparece a URL que eu coloquei lá, né? No resumo, ok? E que eu posso compartilhar também, ok? E que o ok só de eu não quero compartilhar, só mais um já é o suficiente, tá? Vamos compartilhar para ver o que acontece. Se eu não me engano, ele é meio bugado, ele não mostra nada. Eu já testei várias vezes, ele não mostra isso daqui, tá? Então eu vou compartilhar, ele vai abrir uma janela de círculos, né? Dos meus círculos, com quem que eu quero compartilhar. Aí vai abrindo, Your Circles. Acho que ele vai carregar as fotos aqui de alguns. Perfeito. Eu vou tirar daqui, vou colocar público. Ok. Next. Aqui eu posso escrever qualquer coisa, ficar apenas um teste. Ok. Vou compartilhar. Para ver se ele vai conseguir, porque às vezes minha conexão aqui com o emulador não é muito boa. Ó, seu post foi compartilhado. E aqui tá o mais um, 104, ok? Vamos ver se foi compartilhado mesmo. Acho que a gente pode vir aqui mesmo e ver se foi compartilhado por aqui no Google Plus. Carregando, vamos puxar aqui de novo que ele vai fazer o refresh. Ok. Apenas um teste, ó, e nada da URL. Não sei se é por causa do que a gente está no mobile, né? Mas, aliás, eu sei, né? Ele não vai mostrar também se eu abrir no site, ok? Então vou abrir no site aqui para ver. No browser, né? Você pode ver aqui, ó. Nothing happened. Nenhum clique, nenhum link. Vamos voltar aqui. Voltando aqui. Voltar para nossa aplicação. Ok? Vamos compartilhar mais agora. Vamos compartilhar por esse camarada aqui. Que ele tem que mandar o link. Pra gente aqui no mobile não vai ser útil, porque não tem o deep link, né? Publique mesmo. E já vem, ó. Com as hashtags. Another test. Share. Meu post has been shared. Vamos voltar aqui no Google Plus. Acho que agora foi sem problema também. E com link. Refreshing. Ok. Tá lá. Hashtag marcado. Ele vai pedir para abrir o browser. Abre o browser direto, tá? No meu caso, como não tinha mais uma opção do que o browser para abrir a URL, ele abre o browser direto. Quando ele tem mais uma opção, ele abre a Choose Activity, ok? Então tá aí, compartilhado, tá? Agora vamos para os outros compartilhamentos. O mais interessante aqui que eu acho, né, que eu acho que é o que mais vai dar resultado, se você for fazer isso daí na sua app, enfim, é esse daqui, que é o interativo, tá? Vou colocar ele aqui, daqui a pouco eu vou mexer nesse aqui para ficar share também. Interativo, público também, no problem. Você pode escolher, tá? Eu vou mostrar como a gente faz para colocar direto os usuários que a gente quer compartilhar, que é uma coisa que eu acho muito raro de você utilizar, mas enfim. Another test. Você não precisa colocar nada, não vou colocar nada. Porque depois o pessoal fica achando que tem que colocar alguma coisa. Já tá aqui, ó. Donate, tá? Ele já pegou.
Aqui tá em inglês por causa que o meu emulador tá em inglês, mas o meu smartphone que é português, fica tudo em português, fica doar, enfim, compartilhar, não fica share. Vamos ver se vai dar tudo certo. Perfect. Come back. Vamos voltar aqui, Google Plus. Vamos ver se vai abrir o User Activity, né? Sem problema nenhum. Tá lá, Donate, ok? Como eu falei, como o emulador tá em inglês, então tudo em inglês. Clicando aqui, vai abrir. Ah, já abriu direto. Tá? Ele deu clique no botão. No meu smartphone ele deixava clicar fora. E abriu o site. Vamos voltar. O que aconteceu? Não, quando eu apertei fora, vamos voltar aqui para entender melhor. Fora do botão, aqui. Quando eu apertei fora do botão, ele botou essa vinculação aqui, ó, só Tiengo. Aí quando eu apertei fora, ele chamou lá a minha app, enviou a intent, tá? Que chamou essa activity aqui, que essa não é essa activity. E aí ele verificou se era esse deep link. Não era esse deep link, era esse daqui, ó. Tá? Tá faltando essa parte aqui. Aí quando eu clicar no botão agora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que entrar aqui, porque vai dar OK, vai dar true, e vai pegar o User Activity. E tem que abrir essa activity aqui. Vamos ver se é isso que vai acontecer, né? Donate e Perfect. Você viu, né? É assim que ele faz. Eu achei muito show de bola essa funcionalidade do Deep Link, tá? Enfim, você viu aí como é que funciona. É basicamente uma string você vai dar um equals, tá? Você pode fazer isso com várias outras, tá? Por isso que você tem que definir, você pode ter várias activities que você quer abrir. Você quer estar trabalhando com o share, dependendo de onde o cara está apertando o share. Vamos lá, aqui funcionou. Ah, vou mostrar no site também, né? Duas novas. Uma, ó como é que aparece aqui, como é que aparece no site. E como eu estou aqui no desktop, quando eu clicar, ele vai abrir a URL que eu coloquei, tá? A URL no Deep Link, nessa parte aqui, ó, add call to action, ok? Vai abrir essa URL aqui. Quando eu clicar no link que eu utilizei no Deep Link, eu utilizei esse daqui, e agora eu vou utilizar esse camarada aqui, tá? Se eu voltar aqui e clicar no link, que é esse daqui, ele abre a página do Tiengo mesmo do site, não abre específico no post, ok? Beleza, vamos agora. Você já viu o Deep Link trabalhando, né? Eu vou dar só um outro exemplo com o Deep Link ali. Eu achei um problema nele, não sei se você vai achar o mesmo, mas enfim, vamos trabalhar agora com Share Media, tá? Vou voltar aqui, ok. Volta aqui, come back, Google Plus. Ok, agora falta esse daqui. E aí ele já pede para você escolher, eu vou colocar a galeria, apenas uma vez, tá? Vou colocar um vídeo. Vou colocar um vídeo, você vai ver que você tem que esperar um pouco. Aí tem mais de uma aplicação que aceita esse compartilhamento. Tá, então eu vou escolher o Google Plus, apenas uma vez. E ele mostra como é que vai ficar. Você pode colocar sua localização e você pode adicionar mais coisa, mais foto, enfim, colocar mais vídeo, você escolhe, ok? Eu vou deixar por aqui mesmo, eu posso colocar um texto também. Eu coloco um texto pré-definido, tá? Aqui você também pode colocar hashtag, pode colocar referência. Você pode colocar o URL nos textos, tá? Que ele vai tratar como URL, vai tratar como link lá no Google Plus, perfeito? Mas pra mim já tá bom assim, então vou compartilhar. Esse aqui já é um pouco diferente por causa que a mídia, ó, send post, ele não enviou ainda, tá? Você pode ficar aqui esperando um pouco, até acho que ele não demora muito. Aí, ó, meu post has been shared, ok? Então ele já enviou por causa do vídeo, ele tem que fazer aquele upload. A gente volta aqui, tá? Abre o Google Plus, perdão. E, of course, here. É um vídeo de 3 segundos no meu computador, no meu quarto. Tá? Compartilhou. Sem problema nenhum. Essas hashtags aqui é ele que bota de acordo com o texto que você colocou, ok? O próprio Google Plus faz isso automático. Então, beleza. Good music. Back down south. Ok. Vamos voltar aqui nessa aplicação. Tinha algumas combinações que eu falei que ia fazer, né? O ID e tem que colocar alguns usuários na mensagem. Vamos fazer um teste aqui com os usuários e com o Deep Link. Vamos colocar um Deep Link aqui. Set, Deep Link. Aqui. Coloca o Deep Link aqui, vamos colocar o mesmo.
tá? Title pode ser exemplo Google Plus apenas. Descrição, a mesma. E aqui é um URI de uma imagem, de um thumbnail, ok? Parse. E eu vou pegar exatamente o do post. Que, se a gente vir aqui, esse daqui. Exibir imagem. Perfect. A gente volta aqui e coloca aqui, tá? O problema que eu vi é que quando eu tirava, o certo seria, eu não necessariamente que tenha um app, eu tenho que ter uma URL, eu tenho que ter um site, correto? O Google ele dá a entender que a gente consegue utilizar sem a URL. Eu não consegui fazer rodar sem a URL, ela não rodava, ela não envia, não compartilha. Mas enfim, vamos testar aqui, de repente pode ter sido algum bug na hora que eu estava testando. Porque teoricamente não tem nada a ver esse negócio de URL aqui. O que eu estou querendo que funcione apenas para dispositivos mobile. Coloquei aqui, então a gente coloca o primeiro parâmetro, é o seu deep link, é o que você vai usar aqui nessa activity, tá? Para filtrar, para ver qual activity que você vai abrir. Segundo parâmetro é o title. Terceiro parâmetro é a descrição, tá? Que vai aparecer lá no post, ok? Quarto parâmetro é um thumbnail, tá? É o URL de um thumbnail, de uma imagem, para você estar mostrando no post. E aí você tem a intent e compartilha, ok? Vamos aproveitar aqui agora. Acho que nesse texto que dá para colocar. Eu vou criar um método aqui no último. Não pode ser um método. Enfim, vamos rodar isso aqui primeiro, depois eu volto e coloco os usuários. Aí, eu coloquei aqui, né? Vamos compartilhar. Onde só tinha um URL, nada. Quando a gente abriu o browser, né? Vamos compartilhar público. Público, next. Another big test. Share. Compartilhado. Vou voltar lá no Google Plus. Tem novos posts, ele pede pra gente arrastar. Teoricamente, quando eu clicar aqui agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir a app. Vamos ver, perfeito, tá? Ele abriu exatamente o que tinha que abrir de acordo com o deep link que eu coloquei. Se o cara estiver na web, duas novas, a última é essa daqui, Big Test, ele vai abrir a página web que a gente colocou, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar sem a URL, que não deveria ser uma coisa obrigatória, segundo o Google, tá? Eu entendi isso lá na documentação, que ele não deve ser uma coisa obrigatória. Aqui se tirar, eu vou tentar também, mas se tirar, se não me engano, ele nem roda, vou deixar sem logo, ele nem roda. O rPorse, ok. Não problema. Isso aqui, se eu tirar, eu acho que não tem problema, mas esse daqui, se eu tirar, ele nem roda. A URL. Vamos rodar novamente. Ok. Vamos compartilhar de novo. Next, another big test. Another big test. Nem mostrou, porque não tem um URL vinculado, né? Mas teoricamente o deep link está vinculado, era para ele funcionar. Ok? Vamos voltar, a gente vai estar com ela aberta, eu vou tirar. Não precisava de tirar. Enfim. Vamos ver se vai abrir sem problema. Exemplo, share Google Plus. Perfeito, trabalhou. Realmente eu tinha feito alguma coisa errada antes, tá? Ele trabalhou de boa. Ele aparece aqui, se eu não me engano, eu vou abrir mais uma. Só que ele não tem link, tá? Por quê? Porque eu não coloquei a parte de web, da URL, ok? Ok, vamos voltar aqui e falta um teste. Vamos voltar aqui, né? Vamos ver se vai rodar sem URL num post interativo.
que, se eu não me engano, eu testei e não roda. Ó, já deu problema. Você precisa da URL, ok? Então, ou não. Vou fazer o seguinte, vamos setar aqui como nulo e vou colocar para ver se ele vai. Só para teste aqui, ok. Ele não vai ir, mas aqui eu posso fazer o quê? Vou voltar com o URL. Vou pegar minha lista, que eu sei que eu tenho a lista, e vou colocar... Vamos voltar aqui. Vamos ver qual que aparece aqui, né? 2. Ok, vamos ver se o interativo vai agora. Não vai também. Então, o URL imprescindível tem que ter, tá? E agora vamos ver qual que está sendo compartilhado aqui, né? Só de teste mesmo. Ah, vai isso daí mesmo. Ah, é o 1. Texto 1 que apareceu. Ok, que é o que falta agora a gente adicionar, ok, cancelar. Adicionar os usuários. Eu só de teste vou pegar um usuário e vou colocar aqui, que vai ser list get na posição 0, tá? Get ID. E aqui eu vou ter que colocar um plus. Vou colocar não, vou colocar um só, ok? Ok, e tem uma outra forma de adicionar, que não é no texto. O texto ele vai fazer referência, o cara vai receber como, um e-mail, enfim, que ele foi referenciado. E a outra forma de adicionar é que a gente vai adicionar na hora que a gente for compartilhar, a gente vai deixar alguns já pré-selecionados, falando, ó, você vai compartilhar com esses caras aqui. Que não necessariamente tem que ser o camarada que está no mesmo círculo que você. Você pode colocar qualquer um, Léo e Peixe, o que for. O Guga, que não há problema, tá? Você só tem que ter o ID do cara e o nome dele. O ID principalmente, ok? Vou voltar aqui. Vou colocar aqui. Person. Vou colocar people mesmo. People. New release person. People. Add. Push share. Create person. Aí a gente coloca o ID do camarada e o nome. Então eu vou aproveitar aqui, não vou passar na lista toda não. Vou passar nos dois primeiros logo, só. Ok. Display name. Segundo. Get display name tá dando um erro aqui. Vamos ver o que ele tá reclamando. Ah, get name. Perdão, aqui já é o user já, não é mais o get name. Ok. Aqui não tem mais esse nulo, né? Sete recipientes. Aqui. E a nossa lista. Tá faltando ponto e vírgula. Bom, vamos ver agora se vai sem problema. Se a gente compartilhar aqui, já tem que colocar alguns nomes, né? Não aqui na sugestão, mas no compartilhamento. Colocou o número, tá? O ID, vou compartilhar, a pessoa vai receber o e-mail. Depois usei aqui, né? Uma nova. Colocou Fausto. Ok. Se eu voltar aqui e abrir no Google Plus.
tá lá, registrado. E a outra forma mesmo é só ele vai já abrir com a sugestão de quem deve receber o compartilhamento. Vou abrir aqui e já vai abrir marcado. Olha lá, os caras que eu coloquei, Jean e Fausto, ok? Eu não vou continuar aqui, né? Ok, vou sair. Outra coisa que eu quero mostrar, você entra no console do Google, ok? Vou estar com a minha conta que eu estou usando aqui de teste. E lá a gente já tinha criado o Auth ID para o Android, certo? Mas se você for fazer essa questão do compartilhamento em outras plataformas como desktop e o iPhone, por exemplo, você precisa de vir aqui, perdão, em credenciais, e criar outro, tá? Igual eu criei aqui para web. Como eu não tenho um iPhone ou o sistema da Apple, eu criei para web, você vem aqui, Web Application, coloca o URL do seu site, o URL do Auth to Callback, que é para login no caso, né? E cria o ID, tá? Você precisa de ter essa parte liberada aqui, ok? Eu vou cancelar porque eu já criei. Então, assim, eu vou ficando por aqui. O projetinho vai ficar embaixo para download. Provavelmente esse é o último vídeo da série do Google Plus, ok? Então, valeu, obrigado e tchau.